Bora analisar aqui o capítulo 1145 de One Piece. Lembrando, não é leitura, é análise. Então, vamos começar. Temos aqui uma arte colorida de One Piece bem legal, provavelmente, né, comemorando a volta do anime. Talvez eu possa até assistir em live, seria interessante, porque se não vier com a enrolação padrão de One Piece, eu vou gostar muito. Mas se vier enrolado, eu vou dropar. Show! A gente tem aqui a história de capa da Yamato andando por aí. Gente, desculpa, não ligo. Pra Uta, pra esse cara aqui, enfim. Boa sorte pra Yamato. Ok, esse capítulo ele começa de uma forma bem curiosa, tá? Porque é raro você começar com página dupla e é raro você começar com coisas intensas ou movimentos assim. Então eu acho interessante a gente comentar sobre isso. Primeiro, a coisa que mais me chamou a atenção narrativamente foi a dinâmica da página. Eu, sinceramente, senti que eu abri na página errada. Eu achei... não é página dupla real, né? Eu senti que tinha aberto na página errada. Eu só me identifiquei onde eu tava, de verdade, porque tem uma mensagem do editor ali, ó. Há um outro campo de batalha no submundo. Então isso me fez pensar, não, é aqui que começa mesmo. Senão eu achei, não, eu acho que o Scan trocou as páginas. Porque é muito incomum começar assim. Isso é errado, certo, enfim. Isso não é normal. E você precisa fazer algumas outras coisas para tornar esse tipo de experiência mais palatável ou fácil de acompanhar. Por exemplo, a mensagem do editor ali para garantir que você está no local correto. Mas assim, existem aquelas coisas que elas são ok. Você não tem muito como criticar elas se você não vê uma comparação com algo que executa um elemento parecido de uma forma melhor. Como não tem muitas memórias de capítulos que abrem com página dupla, eu não consigo nem comparar, porque isso não é normal. Não quer dizer que é errado, novamente. Mas tende a ser mais difícil, porque você já começa de uma situação em que você pode se sentir perdido. Não é igual um anime, por exemplo, que você tem esse primeiro quadro aqui, do dinossauro com o gigante. No anime isso aqui vai ser uma tela inteira, então vai ter o ambiente que te localiza melhor e tal, e outros detalhes do tipo. No mangá isso não acontece muito, até porque são muitas coisas que foram adicionadas aqui, né? Por exemplo, é o dinossauro, há um escudo vivo que já te deixa igual o escudo tá fazendo, e aí já corta aqui pro Sanji empurrando o Zoro, e você tem uma economia de quadros muito grande, né? Tipo, o Oda quer fazer muita coisa, tá botando muita coisa, só que ele não tem muito espaço pra isso. E aí a gente acaba tendo essa situação aqui de a continuidade não é tão dinâmica assim. É funcional. Tá aqui o Sanji empurrando o Zoro, o dinossauro chorando porque ele quebrou os dentes, o Sanji lançando ele, mas olha só o tamanho do lançamento. Quando você vai ver numa hierarquia de página, esses momentos de ação normalmente são maiores. Mas aqui ele tem que ser comprimido devido à necessidade do Oda chamar a atenção com outra coisa. E aqui, novamente, os fãs do Sanji sempre perdendo, porque você vê que quem é o destaque da página? O Zoro. O Sanji acaba sendo só uma ferramenta para o Zoro ter o destaque dele, né? E tanto é que é uma brincadeira no capítulo. O Zoro fala que ele matou o bichão e foi muito foda. E aí o Sanji fala, né, foi você. Como se eles não tivessem trabalhado junto. Mas isso aqui, essa prática, apesar de ser entendível e bem feita dentro da situação, não entendo mal, dentro da situação que o Oda se colocou, ele sabe fazer muito bem. Se um outro mangaka tivesse que lidar com o nível de informação que o Oda bota, tipo, imagina um desafio. Mangaka tal, bota essa quantidade de coisas num capítulo de 16 páginas. Eu não acho que seria fácil eles chegarem no mesmo nível que o Oda tem de manejo desse tipo de coisa. Mas é aquela parada. Não é o mais elegante de todos, mas funciona. E a gente tem aqui ele empurrando e a carinha do Zoro também se aproximando. E aí o dash corte aqui. Eu acho curioso. É um detalhe que aqui não impacta muito, mas em outras cenas de ação pode impactar. Que olha só, observe a direção que o Zoro tá indo. O Zoro tá indo pra direita aqui. Ele tá indo pra direita no primeiro quadro, indo pra esquerda no segundo quadro dele. Eu vou até botar isso num paint da vida.
para facilitar vocês verem. Olha que curioso. O Zoro tá vindo pra cá, né? Ele tá vindo em direção à tela, tá vendo? Ele tá vindo meio que aqui, reto. Vou botar reto aqui. Pra cima, aqui. Ele tá sendo jogado pra cima, né? Aí aqui, ele tá sendo jogado pro lado oposto. E aí aqui, ele tá indo para esse mesmo lado. Isso, você tem que tomar muito cuidado em cenas de ação, porque você fazer esse tipo de orientação que se inverte pode deixar a sensação de leitura zoada. Aqui acaba não acontecendo porque são quadros muito pequenos, que tem pouco valor, tem pouca importância dentro do grande contexto. Esse aqui é o quadro que importa. Esses dois, tá vendo? Olha só. Os dois quadros que importam de verdade é esse e esse. E olha que curioso. Os dois quadros que importam estão fazendo o Zoro ir na mesma direção. Então a continuidade meio que permanece. Enquanto esse aqui tá errado, não tá errado, né? Tá numa outra direção, mas é um quadro que não tem tanta importância. Então tudo isso é levado em consideração na hora de você fazer um bom mangá com uma boa quadrinização. Eu não sou um dos melhores de quadrinização, mas quando você para raciocinar um pouco, você consegue pegar alguns detalhes interessantes. Quem gosta muito de quadrinização e mangá em geral, como fazer mangá, eu recomendo muito o canal do Izu, vou deixar aqui na descrição. Ele manja muito disso, principalmente, e eu aprendi muito com ele. As lives que ele faz analisando o mangá da galera são muito legais. Mas enfim. Então essa é uma página aqui em comum, inclusive vocês podem pedir a opinião dele. O que você achou dessa página de One Piece? Dessa abertura de capítulo? Que é bem comum, talvez ele saiba dar mais exemplos e comentar mais coisas do que eu. Eu tô neutro, tá? Com essa abertura. Eu não achei necessariamente incrível, mas também não achei ruim. Achei, como boa parte de que tem acontecido com um meio de arco de One Piece, eu achei, tá, entendeu? Vamos ver o que o Oda vai fazer. Mas tem uma coisa muito curiosa nisso, que é esse escudo maldito. Esse escudo maldito tá vivo. E ele vem do nada. Porque esse Viking aí nunca tinha mostrado algo do tipo. E ele aparece com esse escudo. E você fica tipo, o quê? Até o personagem fica, de quem que é esse escudo aqui? Isso, a live do Izu, canal do Izu. Só procurar, canal do Izu. E o que acontece? Né? A gente descobre que esse escudo é uma alma presa pela Big Mom. Tipo o Zeus. Agora, eu queria que vocês me ajudassem a relembrar certos acontecimentos. Quando a gente tem o passado da Big Mom e ela come a freira, as criaturas que tinham espírito que a freira tinha colocado permaneceram vivas ou elas desapareceram porque a freira, usuária da Akuma no Mi, tinha morrido? Eu não lembro. Por favor, me digam aí. Esse escudo já apareceu antes? Eu não me lembro. Desculpa, não me lembro. Não mostrou, eu acho, mas continuaram vivos? Acho que não sabemos, ainda não sabemos a resposta. Acho que o escudo já apareceu antes, eu não lembro dele. O personagem... Não, o gordinho já apareceu antes, pô, tô falando do escudo. O escudo já apareceu? Cara, eu realmente não lembro. História de capa? Pô, história de capa é meu saco, né? Desculpa falar isso, mas... Isso é uma coisa interessante, né? No meu vídeo de um ano parte 2, eu falei sobre o Caribou tá em um ano. Eu falei, gente, eu não lembro disso, vocês poderiam me explicar? E a galera me explicou nos comentários que tem uma história de capa do Caribou. E isso é verdade, eu lembrei agora que ele tenta fazer... Ele meio que faz uma revolução sem querer numa região e tal, aí ele toma porrada. Eu lembrei disso. E isso vai de encontro a algo muito importante que eu comentei num vídeo meu de One Piece, que as pessoas falam, narrador, você não lê as histórias de capa? Depende. Algumas eu gostava de acompanhar, tipo a do Hachi, mas outras eu achei que demoravam tanto, eram tão longas e tão desinteressantes pra mim que eu não acompanhei. Mas, eu falei, perceba como no capítulo 100 e por aí, de One Piece, quando o Oda vai apresentar a Álvida de novo, junto do Bug, magra, junto do Bug,
ele tem um cuidado em especial de fazer uma reapresentação que não depende da história de capa, para introduzir o personagem ali. Uma história de capa faz parte da história em si do capítulo? Pra mim faz, tá? Pra mim, a história de capa faz parte da história do capítulo. Porém, ela tá numa dimensão um pouco a parte da trama principal, no sentido de a história de capítulo não tem o tempo necessário para impactar a história de fato e gerar engajamento emocional. Ela traz curiosidades e alguns eventos. Isso é muito parecido, por exemplo, com... Vou usar Bleach de exemplo aqui, não me matem, que o povo já tá... Vai tomar no cu. O exemplo que eu posso dar é no final dos capítulos de Bleach, na última página, quando você vira, tem um desenho ou uma cena. Às vezes é uma cena mesmo, às vezes é um desenho que representa algo de lá. Essas coisas ajudam a complementar a história, assim como as histórias de capa de One Piece ajudam a complementar a história. Só que, em Bleach, elas não... como eu posso dizer? Elas nunca justificam erros ou justificam situações. Elas apenas ampliam coisas, né? Elas ampliam seu entendimento daquilo, mas elas não são essenciais. As histórias de capa de One Piece eu também não julgo essenciais. O volume é do físico ou tem no semanal? Tem nos dois. Pelo menos no meu físico tem, mas no Bleach Remix não tem. Estranho. Mas nos sites tem, no semanal também. Então é no semanal e no mangá mesmo. O poema que é só no mangá. Que também ele é complementar, ele ajuda a entender a intenção do autor, mas ele não faz parte da história. Então narrativamente ele não entra naquilo. As capas de One Piece, eu até acho que narrativamente podem entrar na história, porque é literalmente algo... a primeira coisa que você vê, e é uma capa grande, né? Então faz sentido fazer parte da história. Porém o Oda sempre teve a boa prática de fazer uma reapresentação do elemento quando o elemento se torna relevante na história. E eu senti que em alguns momentos, no time skip, o Oda não manteve essa boa prática igual ele mantinha antes. Atrapalha a história? Não. Mas como One Piece é uma história com muita informação, muito quadro, muito balão de fala, muito lero-lero, muitos elementos que você tem que levar em consideração, era sempre bem-vindo o fato do Oda trazer essa informação pra gente. Oda gênio? Cara, eu acho que não tem como o Oda estar há 30 anos fazendo um mangá de sucesso se ele não sabe o que tá fazendo. Pô, pra mim, o Oda como mangaka profissionalmente, no sistema da Shonen Jump, ele é o maior. Não tem como negar. Significa que ele é o melhor artista de todos os tempos? Não necessariamente, você pode achar. Eu não acho. Porque até existem várias formas de publicação. Tem mensal, semanal, tem publicação independente. Tudo isso exige coisas diferentes. Mas na doideira que é a Shonen Jump, o Oda se adaptou muito bem. Sacrificou a saúde dele, sacrificou a família dele, sacrificou as relações dele, sacrificou. Assim como vários mangakas. Mas eles estão dispostos a fazer isso e conseguir coisa boa. Né? Tipo, um mangá de qualidade e de sucesso. É louvável. Não tem como dizer que o cara não é bom, pô. Não tem. Quem fala que o Oda não é um grande mangaka, eu até aceito quem fala que ele é um gênio. Até eu tendo a achar que ele é um gênio também. Eu já falei algumas vezes, né? É porque eu acho que ele tá muito limitado à própria fandom, a fama e o ritmo. Eu acho que são as três coisas que mais prejudicam One Piece. O ritmo, a fama e a própria fandom. Eu acho que se o Oda fizesse o mangá semanalmente com 50 páginas ou 60 páginas, o tempo que ele teria para reorganizar a história iria fazer a história ficar muito mais sucinta, direto ao ponto, interessante, dinâmica e emocionante. E aí a gente veria muito mais da genialidade de fato do Oda. Aqui a genialidade que a gente vê dele, eu entendo como uma genialidade comercial. E isso é inegável. O que o Oda sabe fazer comercialmente é um absurdo. Porque não é todo mundo que sobrevive aqui. Né? Então, vamos lá. A história de capa faz parte da história de One Piece. Eu concordo com isso. Só que existe uma boa prática de você reapresentar certos conceitos que estão há muito tempo sem aparecer na história. Por exemplo, quando a gente tem o time skip, a gente tem uma reapresentação dos Mugiwaras porque eles mudaram, certo? Mas em outros momentos a gente também tem reapresentações de Mugiwaras dentro de capítulos quaisquer. O Ano Parte 2. O Ano Parte 2 começa com a reapresentação do Luffy. Do porquê que a gente deveria gostar dele, porquê que ele é importante pra trama, do porquê que ele é um cara legal, do porquê que as pessoas gostam dele, técnicas de empatia, a promessa do personagem e por aí vai. Por que isso acontece?
porque você começa uma nova etapa na história. E é o momento onde muitas pessoas podem começar a ler, é o momento onde as expectativas vão ser reajustadas. Então, é uma boa prática você fazer isso. Não é necessário, mas é uma boa prática. Se você deixa isso de lado por muito tempo, pode gerar problema. Mas isso é diferente da apresentação de um escudo, certo? Esse escudo aqui, beleza, apareceu numa história de capa. Show, bacana. Atrapalha o capítulo você não lembrar disso? Não. Tanto é que eles conversam aqui. O que é esse escudo aí? É uma Akuma no Mi? Não, é o escudo da Big Mom. Aqui, a Big Mom botou uma arma. Pronto. Resolvida a situação. Só que, percebe que a gente acaba tendo um tempo específico para isso ser introduzido na história, reintroduzido, mas de forma bem superficial. Ah, não, é o escudo lá que a Big Mom botou uma alma. É um negócio que você percebe como é mecânico. Ah, o que é isso? Só o escudo da Big Mom que botou uma alma. Não se preocupa não, é isso. Continua a história. Dentro do mundo ideal, esse tipo de coisa seria, por exemplo, apresentado em um momento de menor tensão, onde a gente viu esse cara, e aí poderia ter alguma cena onde alguns desses elementos são apresentados de leve, e aí quando chega aqui, isso acontece, você fala, caraca, é verdade, o escudo, sei que e tal, legal. Idealmente, né, no mundo ideal, mas o mundo comercial é muito diferente do mundo ideal, tá? Mas o que o Oda faz? Ele manda muito bem nesse sentido, não tem como negar. Tá lá, tá apresentado, tá resolvido. Mas eu sinto falta do Oda fazer as reapresentações das histórias de capa na história, porque ele fazia disso de uma forma tão elegante, que eu gostava de ver o cuidado que ele tinha com esses elementos. E aqui acaba sendo um... Por que aqui pode ser um problema maior ainda, tecnicamente? Não que seja um problema pra todo mundo, tá? Aqui a gente tá estudando. Tem gente que vem nos comentários e fala, nada, você não gosta de nada. Cara, a gente tá estudando, garai. A gente tá estudando o mangá aqui, a gente tá entendendo como o autor compõe a história, a escrita, a quadrinização, o desenho e por aí vai, beleza? Isso aqui não é xingando o Oda falando que ele é ruim. Muito pelo contrário, é compreendendo as decisões que ele tomou dentro da situação que ele tava. Pelo que eu vi, o escudo aparece na capa do capítulo 899, porra. 245 capítulos depois, o escudo aparece de novo. Entendeu? Não é trivial o negócio. Então aqui, o fato de aparecer um dinossauro do nada, numa luta do nada, com um escudo falante do nada, com uma briga aqui, isso pode fazer você ficar, ué, pera, como assim? Não destrói a sua leitura, mas você pode talvez ficar tipo, ah tá. Entendeu? Então, continuando. Né? A gente tem uma representação da situação depois dessa ação aqui. Eu acho que essa cena aqui foi feita puramente para encher linguiça, tá? Raramente eu falo de situações de encher linguiça, porque o Oda ele consegue botar muita coisa pra... É denso, mas tem sentido. Eu lembro muito de um ano porque eu soltei o vídeo agora, né? Mas aqui eu sinto que cara, é quase uma página, tipo, vamos botar uma ação, porque a gente tá há muito tempo sem ação de verdade, assim. Então são aquelas coisas comerciais que às vezes atrapalham a história. Mas são páginas, tipo... Me diga, se eles chegassem carregando comida de... carne de dinossauro no acampamento, iria mudar alguma coisa do capítulo? Vamos fazer um exercício aqui, né? A gente tem mais à frente, eles chegam aqui no acampamento carregando comida. Fala, tipo, e aí, gente, pegamos comida. Isso iria incomodar alguém? Não, porque essa cena aqui é uma cena de baixíssima importância. Né? Ela é basicamente... Talvez a importância maior dela seja o escudo, né? O elemento que vai ser relevante para a trama no decorrer dos capítulos. Talvez, a gente não sabe. Então acaba sendo aqui basicamente estratégias de preenchimento de página, que todo mangaka tem que ter, tá? Mas beleza, a gente ficou muito tempo preso nisso, mas é porque eu gosto de esmiuçar detalhes. Porque são esses detalhes que vão mostrar o que está escondido por trás da situação do autor, de como ele estava escrevendo e por aí vai. Eu pessoalmente gosto muito disso, acho que vocês também gostam, vocês estão aqui assistindo, inclusive dá like no vídeo, pô. Olha só, a gente fazendo a análise do miúdo. Na análise de Wano parte 2, inclusive, que eu já soltei lá no canal principal, se você não viu, vai lá ver. Eu fiquei 15 minutos falando porque a velha cai do céu com um banjo, dando uma missão pra Robin ir no palácio ser uma geisha. Era ruim. 15 minutos. Eu nunca... Mano, daquele vídeo lá tá só nos argumentos.
Então, fica aqui o mistério, além de tudo isso, da Big Mom tá viva ou não, né? Fica o mistério da Big Mom estar viva ou não. Acho que tem espaço para discussão. Diga aí nos comentários também se vocês acham que a Big Mom tá viva ou não, ok? É quase certo que ela tá? É, cara, o One Piece não mostrou morto. Eu não acredito não, tá? Óbvio que tá. Cara, mas como que a história tá chegando no final? O Shebeck vai aparecer, vai ter um flashback com o Shebeck, eventualmente. Talvez a própria Big Mom possa ter um flashback com o Shebeck, né? Mas, cara, vai ficar muito atolado esse final. É muita coisa, cara. Se a Big Mom voltar ainda... Ah, o Kaido volta também, porra. Aí já era. Aí não tem... Meu Deus do céu. O One Piece vai demorar mais 20 anos pra acabar. Um flashback, pois é, né? Ficou bem parecido mesmo. Enfim. A gente continua, né? Kaido não volta? Tira print, Rizzo. Tira print do que você falou. Tira print, tira print. E aí a gente descobre que o Loki tá passando as informações sobre o que aconteceu com ele. Uma página de One Piece com 3 quadros é um mistério, né? Um negócio que raramente acontece, a gente precisa apreciar. E nem teve tanto balão de texto assim, né? Tô em choque, tô em choque. Sou muito amargurado por One Piece ter perdido a limpeza visual que ele tinha no pré-time skip. Mas enfim, a galera chega aqui, a gente tem umas cenas de comédia que eu acho bem legais, eu acho que elas são válidas. O Zoro falando da questão dele ter feito tudo, né? E o Sanji, foi você. E ele sacaneando o Loki sem querer, né? Deixando as coisas caírem nele. E eu achei isso interessante, sabe por quê? Porque gera interação de personagem. Além de demonstrar a personalidade do Luffy, a gente acaba descobrindo que até a Gerd não gosta do Loki, né? E gera essa situação de, pô, por que será então que a galera não gosta dele? O que aconteceu? Então, são interações boas que tem muito valor, tá? Parece bobinho, mas tem muito valor. Porque gera a dinâmica deles e aproxima os personagens e prepara os momentos de conversas mais importantes. Porque senão, imagina, do nada o Loki começa, hahaha, eu sou isso e aquilo. Não faria sentido. Mas você ter essas introduções e interações vai facilitar a dinâmica da história de fazer o Loki abrir seus sentimentos ou informações no momento oportuno. E não vai ficar estranho pro leitor. Então, a gente vê aqui as situações, né? E é meio que também uma leve punição pro Loki. Não de fato uma punição, porque ele já tá quase morrendo. Mas é uma punição cômica, né? O Loki é meio babaca, falou besteira, fez algumas coisinhas negativas pros personagens e pro ponto de vista da história. E aí acontece o quê? A gente tem ele se ferrando comicamente, né? Então tudo isso é uma forma do autor balancear, conscientemente ou não, a empatia pelo personagem e a posição dele dentro da história. Loki é princesa do arco, eu concordo. E a gente descobre algumas informações sobre o que o Loki tá falando, de onde ele chegou, o que ele fez, quem que atacou ele. E aí vem aqui, né, o flashback do Loki falando sobre ele ter nascido na época errada, né? Ele gostaria de ter tido alguém que ele poderia observar, igual o Luffy observa o Shanks. E a gente vê aqui o Loki querendo ir junto de alguém, mas essa pessoa acaba descendo o cacete nele com uma arma, inclusive, né? E aqui, vem o que eu falei. Mano, o Shebeck é uma gosma, né? É uma sombra etérea, uma gosmenta, sei lá. Tipo, o que é essa silhueta, mano? Ou das silhuetas. Que é isso, cara? E o Shebeck nunca vai aparecer na história? A gente tá no capítulo 1145 e o Shebeck nunca apareceu. Aparece a silhueta da silhueta, mano. O Shebeck todo dia vira uma coisa diferente, pois é, né? É o Venom, cara, mano. O Shebeck tem cabelo azul e nariz vermelho, porra. Onde que o Oda vai mostrar o Shebeck, mano? Mostrou a porradaria lá em... Mostrou por cima, né? No flashback do Kuma, não mostrou o Shebeck.
Enfim, a gente imagina que seja o Shebeck, porque o Shebeck é a única gosma preta que restou, né? E ele também fala pro Newgate calar a boca, não é todo mundo que faz isso. E aí a gente vê um pouco da frustração do Loki, que pra mim é uma das partes mais interessantes assim do capítulo pra descobrir mais. E pra muitos leitores também, né? Porque a informação do lore é informação direta, né? Então vai todo mundo que curte teorizar de One Piece vai pegar essa parte aqui e acho que vai agregar pra teorias, né? Caraca, o Shebeck foi Elbaf com Barba Branca e ele desceu o cacete no Loki quando ele era criança. E aí vão fazer alguma conexão muito louca disso. De onde eles estavam, caraca, isso aqui. Eu não tenho essa capacidade porque eu não sou versado no lore de One Piece igual outros criadores de conteúdo. E aí aqui a gente tem o combate aqui dos gigantes contra as criaturas. O Gaban batendo no Loki. Eu acho, cara. Eu acho que o Gaban batendo no Loki pode significar algo, hein? Eu acho que o Gaban batendo no Loki pode significar algo. Por quê? O Kron tem cabelo rosa, né? O Loki tem cabelo rosa roxo. O Loki tava conversando com alguém no telefone antes, né? Com uma namoradinha especial, vamos dizer assim, né? Com a namoradinha secreta. Cara, eu não sei se pode ser, mas eu acho que o Kron é filho do Loki, hein? Não é filho do Gaban. O Gaban pegou o Kron pra criar, que é pai quem cria, pra dar uma vida normal pro filho. Engraçado que a maior parte dos traumas do Loki vem de criança e os vilões querem raptar as crianças. A gente não sabe se é a maior parte, mas uma parte relevante, né? Mas por que o Gaban está escondendo isso? Porque imagina o Kron crescer sabendo que ele é filho da pior pessoa de Elbaf. Ele é filho do monstro que vai destruir o mundo. Ele é filho de um cara desprezível que matou o próprio pai. Que ele é filho da pessoa mais repulsiva da ilha. Não, a Ripley tem cabelo vermelho. Será que era o Kron com quem o Loki estava conversando? Não sei, eu entendi, eu analisei lá no YouTube que era uma mulher, tá? Pela forma que estava sendo falado. É até questão da idade e tal, mas eu não sei porque eu não sou teólogo não, teórico de One Piece. Mas é uma coisa que me passou pela cabeça. Que o Kron pode ser filho do Loki. E o Loki podia estar, inclusive, falando com a Ripley. Vamos voltar lá? Olha lá. Lá no submundo. Ah, você tá tão entediado quanto eu. Aí a pessoa fala, eu estou te incomodando? Não, eu poderia ter uma pessoa pra conversar, um parceiro pra conversar. Eu tenho todo o tempo do mundo. Você ainda está traumatizado por aquela experiência, traumatizado ou traumatizada, que você estava me contando? Eu estou. Até agora a memória me faz tremer incontroladamente, descontroladamente. Me dói escutar isso. Me dói escutar você falando isso. Ah, não, aqui ele fala, eu nunca encontrei você, eu nem te vi. Mas por algum virada do destino, nós somos amigos de longa data. Se eu estivesse no seu lugar, eu iria matar todo mundo e tal. Ah, não é a Ripley, não. Não, a pessoa não é a Ripley. Pela forma que tá falando e eles nunca se viram, pra ter filho tem que se ver, né? A menos que tenham feito inseminação artificial na Ripley com os espermas do Loki. Pode fazer essa teoria aí, hein? Chapéus de palha? Pode fazer a teoria, hein? Ripley foi inseminada artificialmente pelo esperma de Loki. Mas lembra que um Tontata engravidou a Big Mom. Mas o Gaban não é filho, mano. O Gaban não é filho. Não é o pai. Eu acho, minha teoria é que a Ripley e o Loki tiveram um caso sim. E o Kron é filho do Loki e o Gaban pegou o Kron pra cuidar, pra evitar que ele sofresse. Inclusive, o que o Kron fala? Ninguém na escola gosta de mim. Por que ninguém gosta do Kron? Ah, porque ele quer ser um guerreiro? Não sei. Será que não gostam dele por um possível
preconceito dos pais terem falado que talvez ele é filho de alguém, não fica perto dele, ele é estranho, melhor não conversar com ele. Pique Naruto. Então eu acho que o Kron é filho do Loki, hein? O Gaban pegou pra cuidar por outros motivos. Então vamos lá. Isso não tem nada a ver com a página que a gente tava vendo, né? Era só a teoria em geral. Mas aí chegam os gigantes aqui, batendo todo mundo, a gente descobre, pô, será que... Inclusive, eu comecei a falar tudo isso por quê? Porque o Gaban bate no fantasma do Loki aqui. E aí o povo fala, será que se eles tivessem visto o poder real desses monstros, seria mais radical o bicho, né? Seria mais poderoso? Ah, ainda bem que não viram, pá. Aí o povo tá apagando aqui o incêndio, porque as crianças vão passar pelo incêndio e não tem nenhuma forma de impedir elas e tal. Eu pessoalmente acho que a forma que eles tentaram impedir as crianças foi bem fraca ainda. Tipo, elas se machucam, isso aqui. Mas eu achei que... se o Oda quisesse, ele arranjava uma solução. Ele não quis para deixar o drama. Eu acho que ele conseguiria, sim. Mas enfim, dá um momento pro Jinbei brilhar, dele usando a técnica dele, do karatê dos Homens-Peixe, para manipular a água aqui, jogar água pra cacete no fogo e apagar o fogo. Moralzinha pro Jinbei. E a gente tem o Summers, provavelmente. Não, Summers não, é a Gunko mesmo. Aqui o Summers tá conversando com a Gunko, né? Olha lá, Gunko, as crianças vão morrer queimadas. Será que se elas forem queimadas, elas acordam? Aí a Gunko fala, né? Elas vão acordar por causa do calor, clamar pelos pais. Enfim, vai todo mundo morrer. Mas o Jinbei salva todo mundo. E aí, uma moralzinha pro Jinbei, né? Que tá bem abandonado na história. O Kron aparece com o naviozinho dele e pega o Jinbei. A gente tem ali a galera achando que foi os bombeiros, né? E os bombeiros, pô, não foi a gente não. E a Robin, né, falando com o Chopper ali, pá. Aí o capítulo acaba, né, com esse cliffhangerzinho da Gunko aparecendo em cima do navio. E eu achei curioso que botaram uma cara de comédia, né, no Kron. Em vez de uma cara de medo, botaram uma cara de comédia. Será que isso significa que o destino dessa situação não é tão trágico quanto parece? Ou foi só uma decisão momentânea ali de vou fazer um negócio legal? E aparentemente eles não queriam deixar nenhuma criança fora da escola e eles querem crianças, né? Eles querem crianças a ponto dela ir pessoalmente pegar essa criança aqui. Ou ela foi pra dar um jeito no Jinbei, talvez, não sei. Mas parece que ela tá falando da escola, tá falando da criança. E tem o Kron aqui, então provavelmente o foco é ele. E aí vem um negócio curioso. Lembra que eu falei de projeção narrativa? Não sei se é o caso aqui, eu tenho que parar e analisar, mas vamos ver. O capítulo é basicamente sobre quem? Começa sobre o Loki, o povo tá pegando comida pro Loki. O Loki fala sobre seus traumas, depois de relacionar com... um pouco, né? Falar um pouco do trauma dele. Ou de uma frustração dele, depois de se relacionar com os Mugiwaras ali. E com os gigantes. A gente tem um flashback dele sobre a infância do Loki. Aí depois disso a gente corta para o povo batendo nas criaturas, onde o Gaban bate no Loki. E aí a gente corta para as crianças, né? Onde o Kron aparece para pegar o Jinbei no naviozinho dele. E a Gunko vai pegar o Kron. O tema do capítulo transiciona de Loki para Loki criança, pro pai do Kron, entre aspas, batendo no Loki, para as crianças e eventualmente pro Kron. Será? Não sei. O capítulo do Shanks ou do Shanrock falando com os Tenryubitos é mais intenso ainda. O do Momonosuke falando que a geisha lá... falando que a irmã dele tá viva, pode estar viva e que tem o nome. E a gente vê a apresentação da geisha, da Oiran. É bem mais na cara também. Aqui não é tão na cara. Mas, será? Será que o Oda foi narrativado? Aguardem.
Assim, pode ser, pode não ser. Esse aqui não é um link tão forte, tá? Em comparação com outras vezes que o Oda fez uma projeção da vida assim, foi bem mais intenso das outras vezes. Aqui foi fraquinho. Tanto é que o Oda já fez uma fake projection. O Oda já fez uma projeção falsa. E é no final do ato 2 de Wano, onde o Law ele é libertado da prisão. O quadro é o seguinte: é o Orochi recebendo a informação do traidor e hahaha, vão matar todo mundo. E aí tem o Orochi, e aí o quadro do lado é o Law, assim, ó, dando a entender que foi o Law que passou as informações pro Orochi. Só que aquilo ali é uma projeção falsa. No vídeo de Wano 2 eu falo sobre isso, já tá disponível, vai lá assistir. Falei isso pela 5ª vez no vídeo já. Então, dá pra você fazer essas projeções falsas. Você quer enganar o leitor, quer fazer com que ele ache que é uma coisa que não é. O Oda usou a informação dúbia do Shanks em Reverie, por exemplo, com os Tenryubitos, como uma carta na manga, e manteve isso até agora que o Shanrox apareceu, que o Shanrox disse que o Shanks já foi pra Marijoa antes, e voltou. E aí eu faço a pergunta, manos, vocês estão falando, o irmão gêmeo do Shanks que falou com os Tenryubitos, beleza, ele tem um irmão gêmeo, mas por que o Shanrox, da guarda real, da guarda sagrada, dos cavaleiros sagrados, filho de um dos líderes, ou o líder dos cavaleiros sagrados, por que ele vai andar de manto em Marijoa, todo coberto, com capuz, escondido, entrando na sala dos Gorosei, como se fosse um invasor? Uma persona não grata. Sendo que ele aqui é todo elegante, todo boladão. Eu acho que isso reforça que era o Shanks, sim. Tá? Pode não ser. Mas eu acho que as informações reforçam que é o Shanks. Porque antes era tipo, o Shanks tem um irmão secreto que tá enganando todo mundo e trabalhando pro governo mundial, é por isso que ele aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. O tempo não faz sentido, gente, é One Piece. Não é que ele tava em 2 lugares ao mesmo tempo e o tempo não faz sentido, é porque é uma história em quadrinho. E nada é levado tão a sério quanto vocês imaginam que é, calma. No final, o irmão gêmeo dele existia, mas é um cara super diferente dele e não esconde identidade, e ele é o Shanrock, e o Shanrock, ele é foda, ele é bonito, não tinha nada a ver. Então, porque era Reverie, aí eles poderiam pensar que é o Shanks. Sim, poderiam pensar que é o Shanks, um cara andando com cabelos longos, sem cicatriz no rosto, com 2 braços, com a vestimenta dos cavaleiros sagrados, filho do membro do chefe dos cavaleiros sagrados, que todo mundo do lado dos Tenryubitos conhecem. Ele teria que andar, sim, um Tenryubito. Pensa comigo. Um Tenryubito iria aceitar esconder a sua identidade para não deixar plebeus tomarem um susto? Se essa é a resposta de vocês para essa situação, parabéns, o Oda é um péssimo autor. Porque quem faria isso numa história seria um autor ruim. Porque puta que pariu. Vocês não sabem nada de Tenryubito que o Oda botou na história então. Seria uma contradição colossal na história um negócio desse. Entendeu? Um Tenryubito abaixar a cabeça para não ser visto por um plebeu fudido. E para eles, reis do mundo de baixo são plebeus fudidos. Carlos nunca errou então. Então assim, não era o Shanrock ali. Quanto mais você pensa sobre a situação, menos é o Shanrock. Era o Shanks ali. Agora, ele tá falando do Barba Negra ou do Luffy? Eu acho que é do Luffy pelos motivos que eu já falei nos meus vídeos. Pode estar errado? Pode. Mas aquilo foi bem mais intenso naquele capítulo e do Momonosuke do que nesse. Esse aqui tá bem fraquinho, tá? A conexão não tá fraca, mas a conexão tá mais implícita, tá? Tem outra projeção que o Oda faz também, o Wano Parte 2, que é... Eles dominam a prisão, e aí eles falam, a gente tem o exército agora. Eles ligam pro Kinemon. Aí o Kinemon fala, mas o povo... Tá, e as armas? Aí eles falam, a fábrica faz pistola. Aí o Kinemon fala... Não, primeiro, o capítulo começa assim. Zoro vai enfrentar o guarda da ponte, que é um ladrão de espadas. Aí, na prisão, ligam pro Kinemon e falam, temos o exército.
Aí o Kinemon fala, ótimo. E as armas? Temos só pistolas. Não, mas eles querem usar espadas. Aí volta pro Zoro enfrentando o ladrão de espada. É uma Kitsune. E ela tá guardando um templo com centenas de espadas, milhares de espadas. Percebe como tá tudo projetado direitinho? O tema do capítulo estava todo organizado? O Zoro estava lutando contra o Guardião da Ponte, que roubava espada. Os soldados precisavam de espada. No final, o Guardião da Ponte tinha as espadas para todo mundo usar. Bonitinho, né? Então, existe uma chance maior do que zero desse capítulo aqui ser uma dica de que o Loki é o pai do Kron. Começa com coisas do Loki. Vemos o Loki criança no flashback. O Gaban bate no Loki especificamente. Ele fala, deixa esse comigo. Por que ele fala, deixa esse comigo? Ah, porque é mais forte? Porque tá perto? Ou porque existe uma ligação entre os dois personagens? Enfim. Pode ser, pode não ser. Aí depois a gente transiciona para as crianças, ok, que é só uma ponte mesmo. Mas a parte importante das crianças aqui, pra gente, né, nos próximos capítulos, é o Kron. Que tem uma cor de cabelo parecida com o do Loki. É rejeitado na escola, ninguém gosta dele. Ele é, entre aspas, o mini Loki dessa geração, né? Todo mundo quer ser youtuber, ele quer ser guerreiro. Ele arranja problema porque ele gosta de lutar e as crianças não gostam dele por vários motivos. Esses motivos e outros. E aí? Eu acho que sim, o Kron é filho do Loki. Mas esse foi um capítulo bem básico, tá? Esse capítulo, o capítulo passado, foram capítulos bem básicos. Eu acho que esse capítulo foi até... narrativamente, ele foi mais fraquinho do que o capítulo passado, eu acho. Mas esse capítulo trouxe, entre aspas, revelações, né? Trouxe de volta o escudo da Big Mom, que é a alma que a Big Mom botou, e trouxe uma interação com o Loki e uma informação pro mundo sobre ele ter interagido com o Shebeck. Alguém faz uma... O Sindrolista está no chat ainda? Faz uma pool aí, na pesquisa. O Kron é filho do Loki ou não? Vamos ver o que a galera do chat tá achando. Não sei se o Sindrolista tá aí ainda. Kron, K-R-O-N. Kron é filho do Loki? Sim ou não? Vamos ver o que o chat vai achar. Mas enfim. Capítulo novamente pequeno, 16 páginas, se eu não me engano. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Outro capítulo pequeno. Isso não me agrada muito, tá? Eu acho que isso acaba prejudicando a própria história. Porque fica muita coisa condensada em poucas páginas e poderia ter uma quadrinização melhor se tivesse 4 páginas a mais. Mas eu entendo que é uma situação de um autor mais velho, um autor com problemas, um autor muito cansado. Por isso que, mano, era pra ser One Piece semana sim, semana não, no mínimo, e 20 páginas. Nada de, tipo, 3 capítulos para uma. A Shonen Jump tem que juntar os bagos dela e aceitar que não pode ficar farmando One Piece pra sempre não, mano. Assim, vamos ser sinceros também, eu não posso só criticar o Oda sem falar da scan. Essa scan aqui, apesar de ser uma scan que trata bem a imagem, ainda não é a imagem em alta qualidade. Se você for pegar isso aqui no site oficial do Manga Plus, vai ser mais fácil de ler, tá? Até o momento o povo tá achando que sim, o Kron é filho do Loki, com 62% dos votos. Mano, só 30 pessoas votaram, tem 200 pessoas na live, vota aí, pelo amor de Deus, é só clicar. Só isso. Só clicar, não custa nada. Deixa eu aproveitar para ver as notificações aqui. Sobre o capítulo, tá? Aqui o Homem Salame falou o seguinte: Narras, o que você tá achando do tamanho e proporções dos cenários dos personagens de Elbaf? Eu não me importo muito com isso. Acho que raramente me incomoda. Assim, consistência, né? Às vezes tá maior, às vezes tá menor. Não ligo pra isso. One Piece nunca ligou muito pra isso. E arte em geral nunca ligou muito pra isso. Porque você pode botar personagens maiores pra representar medo. Tipo,
um personagem vê outro e tá com medo, aí o outro fica muito grande pra representar a imponência dele e tal. Então não ligo muito pra isso. Agora, o fato de termos personagens gigantes com personagens mínimos na tela é estranho, né? Não faz muito bem pra história. Olha só o tamanhozinho deles aqui. Não faz muito bem pra história. É mais difícil de ler, né? Mesma coisa com os tontatas, mas os tontatas eram bolinhas, né? Era mais fácil de identificar eles na tela. Aqui, tipo, você perde eles muito fácil. Olha só o tamanhozico deles, tamanhozinho. A Lula fez o filho com o Loki. E a Giganta e o Gaban adotaram ele. Cara, isso é bem One Piece também, né? Ela tem um cabelo roxo, né? Mas ela não queria se casar com ele, ela não gostou, mas... Porra, será, mano? Caraca, será que o cara revelou o One Piece? Ou Revolts? Pode ser, hein? Ela não queria casar, mas por que ela não queria casar? O Loki era meio apaixonado nela, né? Será que ele tá falando, aquela experiência traumática? Não, a gente nunca se viu. Ele fala que eles nunca se viram. Então não pode ter... Não pode ser ela ali também. Não, então diminui a probabilidade. Diminuiu a probabilidade. Diminuiu. A menos que a Lula tenha sido inseminada artificialmente pelo esperma do Loki. Igual a outra teoria que a gente falou. Mas pode ser. Lula não gosta do Loki, mas ela nunca gostou dele ou ela passou a não gostar dele depois de algum evento específico? Ué, mano, se o povo faz teoria absurda de One Piece, qual que é o problema de eu falar esse tipo de coisa? Aí vocês têm que aceitar, pô. Vacilo abandonar o filho? Não sabemos o que aconteceu. Vamos lá, 59%, 35% das pessoas acham que sim, e 40%, 24% das pessoas acham que não. Quem são os 24 hereges que não acham que a minha teoria tá certa? Aí, na moral, a certeza que o Loki traiu o Neymar Azul? Pois é. Aí, se vocês chegarem em One Piece, lendo o capítulo, e descobrirem que o Kron é filho do Loki, eu quero ver todo mundo vindo nesse vídeo aqui, fala assim, perdão por ter duvidado, narrador. Mas enfim, a análise do capítulo é isso, não tem muita coisa assim para analisar narrativamente, fora o que a gente já falou. Lembrando que eu sempre gosto de falar coisas novas, não gosto de ficar repetindo o que eu já falei antes. Então vocês podem dar uma olhada nos outros vídeos, que vai ter um monte de técnica diferente que eu estou usando para comentar os capítulos. Mas eventualmente vai chegar a ponto que o Oda vai repetir técnica, né? Então eu vou ter que repetir o que eu falei também. Mas eu tento evitar isso, tá bom? Então deu para fazer uma teoria legal, deu para entender um pouco sobre esse início aqui, que foi diferenciado, que deu para discutir muita coisa. E fizemos possivelmente uma projeção narrativa que eu acho que tem aí uns 50% de chance de ser verdade. É uma estatística boa. É ou não é? É ou não é? Realmente é... Pode ser, pode não ser. 50%. Aí, ó. Venceu o sim com 57% dos votos. A gente tem aqui a Gunko, né? Pra finalizar o capítulo. Pra começar alguma situação de combate, de finalmente interação entre os antagonistas, né? Que a gente não teve interação real entre os antagonistas do arco até o momento. Com os protagonistas, isso vai acontecer agora. Então é outro ponto de interesse que pode fazer você valorizar o capítulo e falar, pô, finalmente vai acontecer alguma coisa. Finalizando com uma gostosa, realmente uma técnica ancestral. Cadê as calças? Por que você precisa de calça? 36 lúcidos que concordaram? Sim. Tinha 26 hereges ali, né? Então, sobre a análise do capítulo é isso. Dá like no vídeo, se inscreve no canal secundário. Toda semana tá saindo a análise do capítulo aqui. A gente faz essa conversa legal. Se você quiser assistir ao vivo, vai em twitch.tv/narrativano. Sempre no dia que sai o capítulo, ou no máximo no dia seguinte, tá? Mas normalmente é no dia, lá pra 6, 7 horas da noite. Show? É isso, se inscreve. Comenta aqui se você acha se o Kron é ou não filho do Loki. Bota aqui nos comentários.